25 segundos. E estamos lá. Bom dia. Vamos dar alguns segundos e fazer aqui um pequeno compasso de espera para aguardar que mais pessoas se juntem a nós. Vou vendo aqui os números a aumentar um pouco. Ora, vamos então a isto. Bom dia, bem-vindos ao segundo dia das Jornadas Nacionais da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Hoje temos apenas uma manhã, mas uma manhã muito rica e muito fértil em apresentações e em trocas de ideias. Começamos com um painel sobre acesso a medicamentos inovadores em Portugal. E temos connosco o Dr. Manuel Abcacis, o Dr. José Diniz, a Dra. Margarida Oliveira e a Dra. Cristina Lopes, que eu passo a apresentar e com quem irei conversar um pouco ao longo da próxima hora. Margarida Oliveira, licenciada em Ciências Farmacêuticas, há 20 anos que pertence aos quadros do Infarmed, onde já desempenhou inúmeras funções. Já pertenceu a vários grupos internacionais para a avaliação de medicamentos, nomeadamente ligados à EMA, Agência Europeia de Medicamentos, e está agora ligada ao Departamento de Avaliação de Tecnologias da Saúde. Se eu disser algum disparate, corrijam-me, por favor. É o ponto de contacto do Infarmed para o projeto Incluir, que faz a ligação tão importante às associações de doentes. Cristina Lopes, mestra em Ciências Farmacêuticas, passou por vários laboratórios onde desempenhou cargos de coordenação e é, desde 2003, diretora do Departamento de Assuntos Técnicos e Científicos da Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. É a representante da Apifarma em vários grupos de peritos ligados às recomendações, controle e regulamentação sobre novos fármacos e tecnologias de saúde. José Diniz, médico desde 1991, é especialista em oncologia e há mais de 25 anos que está ligado ao IPO Porto, onde é atualmente o responsável pela área de tumores da cabeça e pescoço. Atualmente, desde 2005. É também o responsável pela unidade de investigação clínica da instituição, o que significa que é, na prática, o coordenador dos ensaios clínicos do IPO Porto. É atualmente diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral de Saúde. Manuel Abcacis já esteve connosco ontem, hematologista, foi diretor do IPO Lisboa e é atualmente o diretor do Departamento de Hematologia daquela instituição, com responsabilidades sobre a unidade de transplante de medula, uma área, aliás, em que é pioneiro em Portugal, foi o primeiro a fazê-lo em 1987. Referência mundial nesta área, é professor associado convidado da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia, que é, na prática, a anfitriã destas jornadas. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa presença num domingo de manhã. Este painel, enfim, todos são importantes, este em particular representa para muitos doentes e seus cuidadores que nos estão a seguir um sinal de esperança e de inovação científica em relação àquilo que o futuro nos pode trazer. Doutora Margarida Oliveira está ligada ao Infarmed, a entidade nacional responsável pela introdução e autorização no mercado de novos fármacos. Diga, por favor, e estamos a falar para doentes e cuidadores e não propriamente para uma população, para um público-alvo de peritos. Quanto tempo, em norma, demora um medicamento a chegar ao mercado? Desde que desde que a molécula... Quanto tempo demora desde que a molécula sai do laboratório, é descoberta e sai do laboratório, até que chega à farmácia do hospital ou à farmácia da nossa rua? Bom dia, gostaria de agradecer o convite e
e tenho muito gosto em participar e estar aqui convosco neste dia e aproveitar também de uma forma útil o nosso domingo. Relativamente à questão que colocou, realmente o desenvolvimento de medicamentos, de fármacos, pode ser um processo muito, muito demorado. Pode demorar dezenas de anos, às vezes, cada vez mais se conseguem mais rapidamente ter medicamentos no mercado, mas vemos agora até com o caso da vacina para o Covid, em que mesmo algo que é tão urgente, é tão necessário e que tem que demorar o seu tempo. E este seu tempo significa que os medicamentos têm que ser desenvolvidos, têm que passar por ensaios clínicos em que é comprovada a sua segurança e depois a sua eficácia, portanto há um nível alargado de ensaios clínicos que são realizados com voluntários saudáveis, portanto com doentes, e portanto há todo um progresso que tem que ser feito até se conseguir ter a certeza que aquela molécula específica pode ser autorizada. Isso significa que muitas vezes entre várias dezenas, às vezes de milhares de moléculas que são descobertas num laboratório, e portanto estamos aqui a falar ainda do desenvolvimento do medicamento, chega uma molécula com potencial capacidade de vir a fazer diferença no tratamento dos doentes, na vida dos doentes. E isso faz com que estas moléculas tenham que passar por todos estes passos, vão caindo, vão deixando, vai-se descobrindo que não podem prosseguir, até que depois conseguimos ter uma molécula, uma substância que pode chegar então a ser avaliada relativamente ao seu risco e ao seu benefício. Todos os medicamentos... Diga. Desculpe interrompê-la, mas na prática e entrando diretamente num ponto que nos é particularmente sensível, medicamentos na área oncológica, e hoje em particular vamos falar também sobre doenças hemato-oncológicas. Estamos a falar de quanto tempo? Estamos a 10 anos, 15 anos? Eu tenho um número na cabeça da pesquisa que fiz, das pessoas com quem eu falei, mas gostava que partilhasse connosco. É muito variável. Eu não consigo, desde que o medicamento entra, depende da necessidade do medicamento. Se for uma patologia que tem várias alternativas terapêuticas, essa avaliação no contexto da Agência Europeia do Medicamento é uma avaliação normal, com os prazos normais. Se for uma avaliação de um medicamento que não tem alternativas terapêuticas e que não tem um medicamento órfão, ou que de repente os doentes, pode ser uma avaliação abreviada. Portanto, eu acho que não podemos dizer claramente qual é, e mesmo na avaliação depois do financiamento, depende do tipo de avaliação de financiamento que é feita e depende dos dados que são apresentados. Portanto, eu não consigo dizer... Podemos falar de 10 anos, 15 anos, às vezes pode demorar 10, às vezes pode demorar 15. Desde que alguém num laboratório descobre uma molécula até que essa molécula chega a uma forma farmacêutica que é administrada a um doente, podemos estar a falar desse contexto, sim. Vamos ter a oportunidade de falar das várias fases de ensaios clínicos, de ensaios com pacientes, com pessoas saudáveis E doentes. Ensaios com doentes, tudo isso. Dr. Manuela de Cassis, hoje em dia, com a quantidade de informação que circula e a que as pessoas têm acesso, é difícil gerir às vezes perante um doente a informação de saber que há determinados ensaios que estão a ser feitos com um medicamento que eventualmente ou pode salvar a vida de alguém, ou pode, com base na informação que é veiculada na comunicação social, que pode salvar a vida de alguém ou que pode prolongar a vida de alguém. É difícil às vezes explicar a um doente que esse medicamento ainda não pode ser, ainda não está no mercado, ainda não há autorização, ainda não se pode fazer um ensaio clínico. Como é que se gera isso com a saúde de um doente e, neste caso, com a vida de um doente, que é isso que ele quer saber? Essa é uma questão que não é muito fácil de responder. Hoje em dia, os doentes têm acesso muito fácil à informação através de uma simples pesquisa no Google, e acontece que nem sempre essa informação é fidedigna, uma vez que não há filtros que garantam a sua reliabilidade científica, e, portanto, primeiro que tudo há que ponderar em relação aos doentes
qual é a situação real do medicamento acerca do qual eles pretendem informações. Não é? É necessário saber, porque o medicamento que está na fase inicial de ensaios, digamos, por exemplo, nos ensaios de fase 1, em que está a ser testada sobretudo a toxicidade da molécula, está fora de questão ser aplicado fora do ensaio clínico nessa fase, não é? Os de fase 2, em que se avalia um pouco a eficácia do medicamento, isto para simplificar e abreviar muito a mecânica dos ensaios clínicos. Era uma questão que eu ia colocar ao Dr. Cristina Lopes, que nos explicasse um pouco as várias... Portanto, eu vou passar por cima disso. Mas não, pode explicar, eu tenho outras questões para a Dra. Cristina Lopes. Os ensaios de fase 2 são, portanto, sobretudo ensaios que pretendem averiguar se o medicamento é eficaz ou não. Finalmente, chegamos aos ensaios de fase 3, que são aqueles que comparam a eficácia do medicamento com o melhor tratamento atualmente existente. E até esses ensaios estarem terminados, embora possa haver evidência ao longo das avaliações intermediárias a que os estudos são submetidos, que de facto o medicamento parece ser substancialmente mais ou igual ou menos eficaz até do que aquilo que se pretende. Portanto, faça tudo isto. Eu penso que é necessário perder um bocado de tempo com o doente e em relação a cada medicamento específico que eles nos perguntam, tentar fazer-lhes compreender que, por vezes, obstáculos ou dificuldades que possam ocorrer na utilização desse medicamento podem ser até favoráveis ao doente. Quer dizer, uma vez que não há evidência absoluta de que o medicamento é eficaz e é mais eficaz que o tratamento que ele está a fazer, iríamos provavelmente fazê-lo correr um risco de um medicamento não ser tão eficaz e ter alguns efeitos colaterais, por exemplo, que só às vezes anos mais tarde é que se venha a perceber, e a área da hemato-oncologia tem variadíssimos exemplos disso, em que só alguns anos mais tarde é que surgem efeitos que se tomam conhecimento, efeitos secundários com toxicidade importante. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso relativamente recente, o ponatinib, que é um medicamento que é utilizado no tratamento da leucemia mieloide crónica, que tem uma cardiotoxicidade apreciável e que, no entanto, foi lançado no mercado porque havia uma pressão muito grande. Há uma variante da leucemia mieloide crónica, aquela que tem uma determinada resistência aos fármacos, e era o único fármaco que tinha atividade nessa área, e depois foi retirado, pouco depois de ter sido introduzido, porque se verificou que, afinal de contas, a toxicidade era substancial, e depois, enfim, foi reavaliado e está de novo disponível. É normal haver esses testes, e é uma segurança para com os doentes. E, aliás, tivemos agora o caso recente, a doutora Margarida Oliveira falava da questão agora da Covid, que, enfim, fruto no fundo é o que nos mantém a nós numas jornadas com estas atuais, com cada um em sua casa, e nós estamos todos juntos a conversar perante uma plateia, e tivemos o caso recente da vacina da AstraZeneca, e em colaboração com a Universidade de Oxford, que a diferença dessa em relação a outras é que se tornou conhecida, porque está toda a gente à espera da vacina, e, portanto, mas ao mesmo tempo que essa, deve haver milhares de ensaios clínicos neste momento que estão a ser reequacionados, moléculas a ser deitadas para o lixo. Pronto, isso é tudo, a diferença é este momento. Há ensaios de fase 1, fase 2, fase 3 e também há fase 4. Em Portugal, e concretamente no IPO Lisboa, há ensaios clínicos que são feitos. De que fase estamos a falar? E já agora, deveríamos fazer mais ensaios clínicos de outras fases que não aquelas que são feitas em Portugal, e em concreto no IPO Lisboa? Um programa de ensaios clínicos implica uma logística complicada, sobretudo em recursos humanos. É necessário ter um gabinete de investigação clínica robusto, dotado de recursos humanos adequados, porque o cumprimento das regras que obedecem a estes ensaios clínicos é muito rigoroso, e
os clínicos não têm, na maior parte das vezes, disponibilidade, porque estão assoberbados com as suas tarefas assistenciais, não têm disponibilidade para poderem preencher todos os requisitos dos ensaios clínicos, nomeadamente a parte burocrática, e isso implica, portanto, a existência, eu diria, quase que de um departamento de ensaios clínicos robusto, com pessoas preparadas para cumprirem as suas funções, que nós, infelizmente, no IPO, neste momento, não temos um departamento que nos possa assegurar a participação em ensaios de fase 2. Nós temos, sobretudo na área da hemato-oncologia e no serviço de hematologia com a professora Maria Gomes da Silva, há um número grande de ensaios clínicos de fase 3 em curso. Nós, no transplante, também temos alguns ensaios de fase 3 em curso. E na oncologia médica há também. Não creio que neste momento no IPO haja ensaios de fase 2, mas haverá quem possa responder melhor do que eu, que esteja mais dentro do funcionamento do nosso gabinete de investigação clínica. Ontem tivemos num dos painéis, no painel da manhã, na relação médico-doente, tivemos a oportunidade de falar com alguns doentes. Um deles está atualmente internado no IPO Lisboa, o Magazine, o DJ Magazine, que nas últimas semanas tornou tão falado pela questão, por ter testado positivo à Covid e ter tido necessidade de internamento em Santa Maria, e ele dava-nos conta, e às pessoas que assistiram, que estão a assistir às jornadas, de ter justamente entrado num ensaio clínico e estar atualmente a testar, com a devida autorização do próprio, um medicamento. Estamos a falar de um ensaio clínico de fase 3. Ontem falámos do caso prático, agora enquadrando e contextualizando. É um ensaio, é uma fase 3, no caso do medicamento que... Paulo, eu não lhe sei responder essa pergunta, porque o doente em causa está, neste momento, no serviço de hematologia, portanto, está a cargo da equipa da professora Maria Gomes da Silva. Eu não sei como... Colocarei, muito bem. Vamos ter a oportunidade de falar com a professora Maria Gomes seguida. Depois terá a oportunidade de lhe perguntar, que eu não desconheço neste momento em que ensaio que ele está a participar. Irei colocar. Dr. José Diniz, os ensaios clínicos e as várias fases dos ensaios clínicos obrigam a uma logística muitíssimo complicada, como o Dr. Manuel Abcacis acaba de nos dizer. O IPO Porto tem um departamento de ensaios clínicos, de que o senhor é responsável. Gostava de ter mais do que aqueles que tem atualmente em curso? Bom dia. Muito obrigado à Associação Portuguesa contra a Leucemia, na pessoa do Dr. Manuel Abcacis. Agradeço ter-me convidado. É uma grande honra estar aqui e isto é um tema muito, muito interessante e eu sempre também dediquei a minha vida também a esta área da oncohematologia ou hemato-oncologia, é uma área que me é muito querida. Em relação ao assunto que me diz, é assim, a primeira coisa para se fazer ensaios clínicos, um hospital dedicado e de fim de linha, como são os IPOs, a investigação tem que estar num dos seus primeiros objetivos. E quando foram criados, inclusivamente, até era o primeiro desígnio dos IPOs era a investigação, não era tratar os doentes. Só muito mais tarde é que se inverteu. E, portanto, estar na oncologia, ou estamos em ensaios clínicos, é perguntar-me a mim porque é que eu vim para a oncologia. Eu não consigo ver uma área do conhecimento médico em que a necessidade de estarmos sempre um passo à frente seja tão premente. Ora, sendo isto, a investigação clínica num hospital tem que ser um desígnio, em primeiro lugar, da instituição. Se não houver vontade política, não vale a pena, ok? Não vale a pena, vamos todos fazer outra coisa. Se há vontade política, temos que profissionalizar, como disse o Dr. Manuel Abcacis. E ou estamos ou não estamos. Isto é uma área do mais competitivo a nível mundial em todos os setores, mesmo no setor da economia. Para nós, Portugal, entrar num ensaio clínico tem que lutar com os outros países para que consiga, porque fazer um ensaio clínico só de um produto em Portugal, repare-se, Portugal
identificou, tem uma molécula construída em Portugal, foi o Zebinix na área da epilepsia. Na área da oncologia temos um fármaco português, que é o Redofin, de uma startup de Coimbra, que está a ser testada, mas é muito raro, é muito difícil. Nós temos que criar estruturas dentro do hospital, profissionalizar, porque é meu entendimento que isso faz com que também os profissionais de saúde se fixem nas instituições. Porque os ensaios clínicos, e eu vejo isso com os meus colegas, também é uma coisa muito desafiante e muito viciante para os colegas. Nós, quando vamos para a privada e saímos, não vamos encontrar este desafio. Deixa-me colocar uma questão, e justamente porque estas jornadas são dirigidas aos doentes e seus cuidadores. Um doente que nos esteja a ver atualmente e que esteja a acompanhar estas jornadas, pode, no entanto, ficar descansado por sentir que, no mundo em que vivemos, ainda que Portugal não tenha infraestruturas e vontade política, e poderemos também falar um pouco de vontade política um pouco à frente e sobre isso, para desenvolver ensaios clínicos com todas as vantagens que isso significa para a indústria e até para a economia e para fixar profissionais nas instituições, mas ao nível da saúde de um doente, e é isso que nos traz aqui também esta manhã, o facto do ensaio clínico não estar a ser realizado em Portugal e ser realizado na Alemanha, no Reino Unido, em Espanha, isso para um doente português, na prática, significa alguma diferença? Significa que aquele medicamento vai demorar mais tempo a chegar a ele porque está a ser testado em Milão em vez de ser testado no Porto ou em Lisboa? Eu espero que não, porque uma coisa é a fase de desenvolvimento do fármaco, outra coisa é, depois dele ser aprovado, é como é que ele entra no circuito comercial. Mas gostava de dizer mais uma coisa que nós temos, para os doentes também que estão lá em casa perceberem. Nós até agora temos falado em ensaios de fase 1, 2 e 3, mas isso já era, como costumo dizer, nós neste momento temos os ensaios basket, eu posso explicar, e os ensaios de plataforma, os chamados ensaios guarda-chuva ou umbrella. E são esses ensaios que são o futuro e o futuro está aí a abrir. E isto é tão importante porque está ligado a uma coisa que também, outra palavra nova que tenho ouvido falar, que é chamada medicina de precisão, ou a medicina personalizada. E isto é tão importante, e já agora gostava de dizer, isto é tão importante que, como sabem, nós vamos ter, a Comissão Europeia decidiu que o cancro é um dos pilares, e a abordagem do cancro um dos pilares nos próximos anos na estratégia europeia. E este tema da medicina personalizada foi levado à reunião de alto nível dos ministros da Saúde que ocorreu na Alemanha agora em setembro. E porquê? Porque tendo um programa de medicina personalizada é que podemos alimentar estes tipos de ensaios. Só para explicar em duas palavras, estes ensaios não vão ser contra a leucemia mieloide crónica, não vão ser contra o linfoma de alto grau, não vão ser contra a leucemia A ou B. É um tumor, que muitas vezes até pode ser um tumor de foro hematológico ou dos tumores sólidos, que tem alteração genética X, e este fármaco vai lutar contra essa alteração onde estiver o tumor. E nós precisamos de saber se nos tumores vai ser relevante, noutros vai ser irrelevante. E, portanto, isto vai levar a outro tipo de aprovações, e nós já temos vários fármacos, que são os chamados fármacos agnósticos. Eles não querem saber o nome do tumor, querem saber a alteração. Nós passamos a tratar os tumores pelas alterações genéticas que ele apresenta, porque sabemos que, entre aspas, isto na hemato-oncologia, nós já conhecemos muito isto, porque sabemos que é possível nós com o fármaco bloquearmos a doença. Reparem bem, um dos primeiros fármacos foi o imatinib. O imatinib atua na leucemia mieloide crónica e, ao mesmo tempo, no gisto, que é um tumor gastrointestinal que matava a 100%, que é uma forma de tumor do tubo digestivo. Mas isto é o futuro agora e, portanto, nós queremos ter estes tumores. Agora, falando aqui um bocadinho da minha instituição, nós começamos em 2006, temos neste momento perto de 30 funcionários e começamos com uma unidade fase 1 desde fevereiro. Temos neste momento seis ensaios clínicos de fase 1, nenhum ainda de first in human, portanto, de entrada no homem, com exceção do Radapofin, que é um fármaco que é dado com fototerapia, mas
isto é como diz o Dr. Manuel Abcacis, isto implica, e as dificuldades, e a Apifarma sabe as dificuldades que nós temos tido, temos lutado, temos, olha, feito pela vida para tentarmos irmos para a frente. Mas um ensaio, temos uma unidade de fase 1, põe estas dificuldades a um nível muito, muito, muito mais alto do que para fazer ensaios de fase 2 e 3, implica uma disponibilidade de quem lá está 24 horas por dia, sábados, domingos. Ainda esta noite entrou um doente com uma toxicidade nova de um novo fármaco, mas é muito, muito desafiante e é muito interessante vermos estas... Além do mais, eu gostava também de dizer que na oncohematologia também temos uma área muito interessante, por exemplo, que é o aparecimento agora das CAR T-cells, em que não é só o fármaco que está em investigação, é preciso, mas é toda a estrutura, desde a sua concepção, desde a sua manipulação, desde a sua construção, em que não é só dar o fármaco à instituição que o dá, mas tudo à volta. E podemos depois falar um bocadinho sobre isso, porque há hospitais nessa Europa que se dedicaram a isso e é um tema também muito fascinante. Eu gostava de colocar uma questão à doutora Cristina Lopes, que ainda não tive, com quem não tive a oportunidade de conversar. Bom dia. A doutora Cristina Lopes está ligada à Apifarma, que representa aqui a indústria farmacêutica, que é, a par da investigação em laboratórios do Estado e em instituições académicas, o grande motor, o grande responsável pela chegada ao mercado de novas moléculas. Quando se fala de medicamentos para neoplasias, e no caso concreto, hoje estamos a falar de doenças hematoecológicas, como é que um laboratório define em que é que vale a pena investir? A precisão e o nível de detalhe que um determinado medicamento pode ter, a quantidade de pessoas a que pode chegar, como é que se define exatamente em que é que vale a pena investir, porque estamos a falar de milhões de euros de investimento e muitas moléculas que são deitadas para o lixo pelo caminho. Então, muito bom dia a todos. Permita-me também começar por agradecer o convite que foi dirigido à Apifarma e cumprimentar a APCL por esta iniciativa na pessoa do seu presidente, o professor Manuel Abcacis. Nós cumprimentarmos todos os painelistas, mas uma palavra também de apreço especial a todos os que em casa nos estão a ouvir, doentes, cuidadores e suas famílias. Indo um pouco mais objetivamente àquilo que nos pergunta, a indústria farmacêutica, naturalmente, que todos os laboratórios que se dedicam à inovação têm um pouco o seu foco de investigação mais dirigido, porque, como disse há pouco e falaram, para um medicamento chegar ao mercado nós podemos estar a falar quase de 14 anos. Ou seja, não se pode trabalhar à toa. Finalmente alguém fala no número. Estava à espera que alguém desse um número. Pronto, estamos a falar de quase 14 anos e, portanto, e aqui em representação de cerca de ou mais 100 empresas da indústria farmacêutica, grande parte de inovadores, de facto há aqui um esforço e uma vontade de encontrar, em primeiro lugar, respostas para necessidades médicas não satisfeitas, porque na verdade há muitas doenças que ainda não têm cura, outras que mais recentemente até se tornaram curáveis, outras que se tornaram crónicas e que no passado morria muita gente e que agora não, por exemplo a SIDA, que foi um tabu e que hoje em dia vivem com qualidade, e a indústria dedica-se também a encontrar, quando não consegue encontrar uma resposta curativa, a encontrar uma inovação que permita muitas vezes atrasar a evolução da doença ou aumentar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias e, portanto, até torná-la numa medicação crónica. Quantos de nós não tomamos muitas vezes um comprimido para a hipertensão que hoje em dia é considerada, pronto, algo que vive connosco. E, portanto, é isso que a indústria procura, é a cura e responder a todas as necessidades médicas não satisfeitas.
Cada laboratório naturalmente orientará o seu foco de investigação, porque quando temos milhões e milhares de moléculas dentro de um tubo de ensaio, ao fim destes 14 anos apenas uma delas vem, se calhar, ao acesso dos doentes e, portanto, tudo isto requer um investimento brutal na investigação, nos profissionais altamente qualificados que se dedicam todos os dias a investigar estas moléculas. E, portanto, há aqui naturalmente uma seleção, mas dizer que a indústria só se interessa por procurar um medicamento numa área porque vai ter muitos doentes para tratar, eu diria que Vai ter muito lucro. pensamento muito adequado. Nós temos doenças raras com medicamentos órfãos e que servem muitas vezes para tratar 2, 3, 5 doentes e, portanto, também nos preocupamos com poucos doentes. Naturalmente que pode-me dizer, pois, mas se calhar o esforço que é feito aqui, depois o valor. Eu gostaria também já de acrescentar aqui, porque não sei muito bem quanto tempo é que terei para falar e que voltas daremos, mas acho que é muito importante falar do valor da inovação, falar nas suas 3 dimensões, o valor para as pessoas, o valor para a sociedade e o valor para a economia. E, portanto, tudo isto tem que ser visto no seu contexto e acho que é fundamental a conversa que nós estamos aqui a ter sobre a investigação e desenvolvimento e os ensaios clínicos, e partilho aqui um bocadinho das dores do Dr. José Denis, que temos feito aqui, felizmente, que conheço há alguns anos, uma travessia sempre sem perder a esperança de que o poder político consiga pôr os ensaios clínicos para Portugal na primeira página da agenda. Só dizer que se o fizessem, por cada 1 euro investido, teriam o retorno de 2 euros e, portanto, 2 euros, exatamente, 2 euros, como disse, e, portanto, muitos doentes que seriam tratados e que os próprios hospitais poderiam, durante o tempo de ensaios, também poupar ou não gastar algum dinheiro e que poderiam convertê-lo para outros doentes. Eu Queria gostaria deixá-lo interromper, mas gostaria depois ainda de falar do acesso, porque são 2 dimensões distintas. Sim, gostaria de voltar ainda tenho algumas questões mais que gostava de colocar, mas gostava de apanhar essa deixa que lançou para lhe colocar uma outra questão e para depois passar a bola à doutora Margarida Oliveira, para entrar numa questão que é importante no tempo que temos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir. Quando falamos de introdução de medicamentos no mercado, estamos naturalmente a falar, como já foi falado aqui, dos ensaios clínicos, das várias fases dos ensaios clínicos, e isso, para as pessoas que nos estão a ver perceberem, implica, ao fim de muito tempo de investigação, a submissão a uma entidade, que no caso do Espaço Europeu é a Agência Europeia de Medicamentos, de uma autorização de introdução no mercado. E gostaria que me explicasse muito sucintamente o que é preciso, o que é que a indústria farmacêutica precisa de preparar para levar, o que é que o dossiê de autorização de introdução no mercado tem que levar. Mas depois, há um ponto muito importante, e era essa a dica que eu gostava de apanhar para depois falar com a doutora Margarida Oliveira. Entramos num outro nível, que é a questão do estudo farmacoeconómico, que é concluir, depois de se provar que um determinado medicamento pode chegar ao mercado e pode ser colocado no mercado e pode ser administrado aos doentes, é quanto é que isso custa, quanto é que isso vai custar às pessoas e quanto é que isso vai pesar sobre o orçamento do Estado e quanto é que o Estado vai comparticipar nisso. Pronto, e isto é um ponto muitíssimo importante e sobre o qual eu depois gostaria de falar com a doutora Margarida Oliveira, mas o que lhe queria perguntar era... quando estamos a falar de uma autorização para a introdução no mercado, estamos a falar de um nível assustador de informação que tem que acompanhar uma candidatura, certo? Sim, Paulo. Bom, nós ficaríamos aqui os 2 dias das jornadas da APCL para explicar o que é composto um dossiê da AM, mas, portanto, muito sucintamente falando, e é aqui que está muito do tempo, portanto, há uma parte que é da investigação e o que decorre da investigação, o que compõe esse dossiê de autorização de introdução no mercado, são todos os comprovativos
que vão garantir que seja possível conceder essa autorização no mercado, que nós vulgarmente chamamos de AIM, e que passa pela área toxicológica, passa pela parte química, passa pela parte farmacológica do desenvolvimento galénico e, portanto, são pilhas e pilhas e pilhas. Eu vou traduzir em papel, mas que atrás desse papel tiveram muitos investigadores para conseguir responder àquilo que são as orientações da Comissão Europeia. Mas eu não posso deixar de lhe dizer, e não queria ficar aqui muito reduzida a esta minha explicação de um dossiê da AIM, que de facto eu acho que para os doentes o que importa é saber que quando um medicamento é autorizado, não é acessível nem disponibilizado, é apenas autorizado, já passou todas as etapas em que se garante a qualidade, a segurança e a eficácia A desse autorização não é disponibilização, não é? Exatamente, e aquilo que eu gostava, antes de passar à doutora Margarida Oliveira, era efetivamente dizer que autorização não é disponibilização e disponibilização também não é acesso. Portanto, estamos a falar de 3 palavras que são efetivamente 3 coisas diferentes. Pode ter uma autorização da Comissão Europeia, que vulgarmente nós dizemos que os avaliadores estão na EMA, depois tem a disponibilização, que depois disso ele pode estar disponível, mas ele não está necessariamente acessível aos doentes. E é isto que, apesar da pergunta não me ser dirigida, eu não posso deixar também aqui de passar esta nossa enorme preocupação, porque a investigação, sim, a indústria não desiste, porque essa é a nossa missão são os doentes, mas aquilo que nós queremos é que eles tenham de facto acesso àquilo que é a terapêutica mais inovadora, quando ela se aplica, naturalmente que o clínico decidirá qual é a terapêutica mais adequada. E realmente é muito preocupante quando depois de toda esta avaliação da segurança, eficácia e qualidade está demonstrada, vamos passar por todo um processo que naturalmente defendemos enquanto indústria farmacêutica, que serão a avaliação farmacoterapêutica e depois a avaliação farmacoeconómica, mas onde para nós é completamente impensável os prazos que estamos a viver e que pode não me passar novamente a palavra e eu vou dizer que a lei deveria dizer 210 dias e nós em Portugal estamos a viver prazos de mais de 2 anos. Na área da oncologia, fundamentalmente 790 dias. E, portanto, isto é altamente preocupante, embora nós, naturalmente, estejamos sempre a fazer o melhor e os doentes que nos estão a ouvir em casa e os seus cuidadores também não devem ficar preocupados, porque a preocupação é nossa, que é o retorno do investimento, porque eu acredito que, pese embora isto esteja a acontecer, naturalmente o seu clínico escolherá a melhor terapêutica dentro daquilo que o pode fazer e dentro das orientações também que existem, das terapêuticas, e também a indústria sempre tem estado disponível para que após um ensaio os doentes continuem essa terapêutica. Obrigado, doutora Cristina Lopes. Doutora Margarida Oliveira, a bola já sabia que ia para si. O que é que se passa com estes prazos? A indústria farmacêutica queixa-se que são de muito demorado, muito longos. Eu já vou falar, entretanto, com os 2 médicos que temos no painel para saber qual é a opinião deles quanto a isto. O tempo que se demora é o tempo que devia demorar. Pode-se acelerar isto? A saúde dos doentes é colocada em causa aqui porque está-se a demorar mais tempo. O que é que se passa com estes prazos? Bom, então os prazos de facto são os prazos que estão legalmente estabelecidos, que a doutora Cristina mencionou. Esses prazos também incluem o tempo de resposta das empresas e por vezes temos tempos de resposta muito longos e por vezes esses 700 dias são também em média, não são esses os dados, eu não tenho aqui dados atualizados, mas também muitas vezes compreendem o tempo de vários meses de espera de resposta. Depois os laboratórios ao pedido de informação do Infarmed. Diga. Estava a falar do tempo de resposta que depois, Exatamente. quando pedem os laboratórios novos dados para esclarecerem alguma coisa. Ok. Então, poderia fazer sentido, ou é possível dizer que a partir do momento em que há uma AIM, uma autorização de introdução no mercado, emitida pela Agência Europeia de Medicamentos, faria sentido haver aqui um prazo para o Infarmed tem X tempo para responder, os laboratórios, quando são inquiridos sobre determinada coisa,
tem X tempo, isso depois não pode colocar aqui em causa a própria segurança? Porque Não, se então, há mas eu gostaria então de focar uma outra questão. De facto, a avaliação do medicamento, quando sai da Agência Europeia, portanto, quando tem esta data, esta AIM, é provado que tem qualidade, segurança e eficácia contra a melhor terapêutica disponível. Portanto, o medicamento provou que tinha qualidade, porque é a parte farmacêutica, tem que ter, e depois a segurança e a eficácia é contra a melhor terapêutica disponível, porque não é ético colocar... para ver... Exatamente, portanto, é um ensaio clínico, que muitas vezes é o mesmo ensaio clínico, pode ser o ensaio clínico de toda a Europa, ou até muitas vezes de outras partes do mundo, mas depois, quando temos a parte nacional, eu tenho que, o Infarmed compara, e portanto o Estado tem que assegurar que vai comparar essa terapêutica que estamos a falar com a prática clínica em Portugal, que muitas vezes não é a prática clínica ou não é o comparador que foi utilizado no ensaio clínico. E essa é a razão pela qual nós temos que ter essa informação e é feita essa avaliação. É a razão pela qual se demora tanto tempo depois? O que nós queremos... Deixa-me colocar-lhe uma questão. Mas deixa-me só dizer uma coisa que é importante, desculpa interromper. O Estado, com o dinheiro de todos nós, financia os medicamentos sempre que haja vantagem. E essa vantagem, principalmente, uma vantagem clínica. Se eu estou a utilizar uma prática clínica... É que se fazem estudos farmacoeconómicos. Pronto, mas se eu estou a fazer uma prática... Já lá vamos. Se eu estou a fazer uma prática clínica que tem determinados resultados em saúde dos doentes, eu só vou financiar, o Estado só vai financiar se essa nova opção for melhor do ponto de vista clínico. Se não for melhor, então pode ser igual. Então, se for igual, tem que ser mais barata. E daí, e vou-lhe pedir que nos explique como é que essas contas são feitas. Mas uma questão muito importante. Na sua opinião, eu sei que representa o Infarmed. Eu estou a falar com o Dr. Margarida Oliveira, na prática estou a falar com o Infarmed, porque o convite foi dirigido ao Infarmed. Okay. Na sua opinião, isto podia ser acelerado? Isto devia ser acelerado? Os doentes, em situações em que em que não existe alternativa terapêutica e que tenham risco imediato, têm acesso ao medicamento antes do prazo, seja ele qual for, esteja Era a questão? Exatamente. Os hospitais podem pedir acesso ao medicamento e os doentes são tratados. Portanto, durante este prazo, nós temos doentes tratados com aquelas moléculas enquanto há uma decisão e, portanto, não se pode dizer que os doentes não tenham acesso. Este painel é extraordinário, que vocês poupam muito o meu trabalho, porque fazem questões para o convidado seguinte e, portanto, está aqui à minha frente, estou a lê-la neste momento, debaixo do nome do Dr. Manuela Cassis, a questão que eu lhe ia colocar, que era: há autorização de introdução no mercado, mas não há ainda luz verde do Infarmed, quem comparticipa, quem paga o quê? Eu dou 1000, tu dás 500, se o medicamento já pode ser dado ao doente e como é que isso faz? Mas irei colocar. O que eu lhe quero perguntar a si e temos entretanto questões que estão a chegar, e ainda bem, dos doentes e seus familiares que nos estão a ver, o que eu gostava de lhe colocar é: como é que essas contas são feitas? Há uma comparação, só muito rapidamente, só para as pessoas que nos estão a ver. Há uma comparação entre a melhor terapêutica que existe em comparação com aquele medicamento e o medicamento desta caneta custa X e custa e recai sobre o erário público, sobre o orçamento do Estado, custa 50 euros por injeção, vamos falar assim. E um determinado laboratório, que aqui é representado pela doutora Cristina Oliveira, que é esta Chavna, quer ser introduzido no mercado. Como é que vocês fazem as contas para saber isto custa X, isto custa Y? Como é que se chegam a estes valores e quem paga o quê? E quando? Quem paga, quando estamos a falar de medicamentos de hemato-oncologia ou medicamentos de oncologia no geral, é o Estado. Hoje não são os doentes. Pronto, é o Estado que paga a 100%. Quando estamos a falar desta caneta, e o que me vem pedir é uma caneta igual a esta, que eu por acaso não tenho aqui, mas podias ter, o Estado só vai financiar esta segunda caneta se ele for mais barato. Porque se ele é igual, eu não vou estar... é só se for mais barato. Portanto, tem que haver benefício, tem que haver vantagem. Deixe-me só terminar. As pessoas, quando fala barato não é apenas o dinheiro que custa, é barato as contas... Tudo é comparável.
Não, quando estamos a falar de minimização de custos, os medicamentos são iguais, e também nos outros, o que nós contamos, hospital-dia, mortalidade, morbilidade, absentismo, tudo isso, o impacto na sociedade, o impacto no SNS, tudo isso é contabilizado. Quando estamos a falar de medicamentos que são iguais, portanto são equivalentes e, portanto, aqui estamos a falar de uma redução de preço que está estabelecida na lei, em geral em 10%. Portanto, eu só vou comprar um fármaco que é igual se ele for mais barato, se houver essa vantagem económica para o Estado. Quando o medicamento de facto mostrou que tem valor terapêutico, portanto que é melhor, tem um valor terapêutico acrescentado, há diversas tipologias desse valor terapêutico, pode ser major, pode ser não quantificável, portanto há várias gradações, vários níveis desse valor terapêutico acrescentado e esses vários níveis também dão níveis de certeza relativamente ao efeito que o medicamento tem. Mas de facto são estudos económicos que demonstram tudo isto, os gastos dos hospitais, o que se vai poupar de não fazer outros tratamentos para a frente, o absentismo, a mobilidade, tudo isso é considerado. E quando se está a falar, e quando depois de tudo comparado, quando chegamos à conclusão que a sua caneta azul tem um determinado custo, a minha caneta preta custa exatamente o mesmo e prolonga a vida de um doente, não cura, mas prolonga a vida de um doente em 6 meses. Essas contas estão... Quando se fala em prolongar o tempo de vida, isso também é tido em conta? Claro que sim, isso é um dos resultados. Isso é um dos resultados... Diga. É um dos resultados, dos resultados em saúde que são verificados, como a sobrevivência global, a sobrevivência livre de progressão, a sobrevivência livre de nova doença, todos esses resultados em saúde são considerados, são estabelecidos na avaliação do medicamento e depois são analisados em sede de avaliação económica, de avaliação farmacoeconómica, sim. Tem questões que estão a chegar e que eu tenho que colocar, e o nosso tempo está a contar. E ainda queria fazer uma ronda por todos vocês, mas há uma questão que eu não queria deixar de perguntar. Até porque tem um papel é a pessoa de contacto no Infarmed com as associações de doentes. As associações de doentes, e quando existem as associações de doentes, podem fazer algum tipo de pressão sobre o Infarmed para a aprovação mais rápida de um determinado medicamento? Eu estou-lhe a fazer esta pergunta, vou-lhe falar de um caso muito concreto e que foi muito mediatizado e que já sabe qual é que eu estou a falar, que foi o caso conhecido do medicamento para a hepatite C, que há uns anos, e perante um momento que foi filmado pelas câmaras de televisão, perante um doente que pediu: Senhor Ministro, não me deixe morrer, acabou por ser encontrado orçamento para financiar ou pelo menos foi a ideia que passou, para financiar esse medicamento. Quando há associações de doentes a pressionar, e há doentes que nos estão a ver, a coisa pode funcionar mais depressa? A questão, e voltando a esse exemplo da hepatite C, de facto muita coisa haveria a dizer sobre esse episódio e sobre o que estava a ser feito por trás e sobre aquilo que passou em termos de opinião pública. Obviamente o Infarmed tem esta relação privilegiada com as associações doentes e as associações doentes são envolvidas na avaliação destes processos de financiamento. Nós temos um procedimento próprio para verificar quais as preferências dos doentes relativamente ao processo de avaliação de tecnologias de saúde, do financiamento, a avaliação do financiamento, e esta associação propriamente também já tem participado nesses processos. Como calcula o Infarmed, tenta sempre mais rapidamente que os cidadãos tenham acesso aos medicamentos, aos fármacos que eles precisam, e os contributos de todos, das associações doentes, de outras associações, da indústria farmacêutica, todos os contributos são importantes para podermos rapidamente chegar à conclusão e à decisão, à proposta de decisão técnica. A decisão de financiamento é feita pela tutela, atualmente pela Secretaria de Estado da Saúde, e portanto o Infarmed faz essa avaliação técnica e, obviamente, todos os contributos que possam ser dados de todas as partes são muito úteis para a conclusão dos processos, sim. Mas se a pressão for muito grande e houver muitas câmaras de televisão pelo meio e houver doentes e houver associações de doentes que têm também algum tipo de pressão política, porque ela existe, isto ajuda, adianta?
Eu não lhe posso responder a essa pergunta dessa forma, porque o Infarmed não está à espera que existam câmaras, que existam pessoas a pressionar, que existam entidades a pressionar para funcionar. E, portanto, o que acontece é que, se calhar, quando há essa visibilidade, até pode parecer que algo se transformou de forma mais rápida, mas por trás há muito trabalho e há muitas pessoas a trabalharem e não é por existir esses holofotes que as coisas acabam por funcionar mais depressa. Dr. Manuel Cassis, há um medicamento novo no mercado, aliás, no mercado não, há um medicamento novo na indústria. Há luz verde por parte da Agência Europeia do Medicamento há uma autorização de introdução no mercado. Tem um doente que acredita no seu serviço, estamos a falar no campo das hipóteses, tem um doente no seu serviço internado que acredita que poderá beneficiar desse medicamento, mas está em avaliação por parte do Infarmed. Se precisar muito desse medicamento e se acreditar que um doente seu pode beneficiar desse medicamento, tem acesso a ele e como é que pode ter acesso a ele? Tem o seu microfone desligado. Exato, agora é que já nos tem acontecido isso, de facto. Medicamentos que nós consideramos que são absolutamente necessários em situações muito complicadas, cuja disponibilização ainda não está alcançada e muito menos o acesso. E temos conseguido utilizá-los. São casos muito específicos e, obviamente, têm que ser muitíssimo bem documentados quando submetemos o dossiê ao Infarmed através da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Instituto, mas temos, de facto, conseguido ter acesso a medicamentos que ainda não passaram, digamos, para além da fase de autorização de introdução no mercado. A autorização está acontecida, a EMA concedeu a autorização de introdução no mercado, os outros dois passos da disponibilização e do acesso ainda não foram cumpridos, mas sim, em situações pontuais... O pode ter acesso a isso, sim. Mas mediante uma avaliação muito rigorosa e um crivo muito apertado por parte dos responsáveis na instituição que acreditam que o doente beneficiará desse novo medicamento e, de uma maneira que toda a gente nos entenda, e se isso custar uma pipa de massa? Como é que se fazem essas contas? Presumo que o seu Presidente do Conselho de Administração lhe vai dizer: Dr. Manuel, nós não temos dinheiro, não temos aqui essa quantidade de dinheiro para pagar por esse medicamento. Onde é que se vai buscar dinheiro para pagar isso? Paulo, eu devo dizer que até agora nunca tivemos nenhuma recusa por parte da direção do Instituto em utilizar medicamentos independentemente do preço, desde que o seu benefício seja evidente e que nós consigamos demonstrar que para aquela situação específica é de facto absolutamente necessário ter acesso a esse medicamento. O próprio diretor do Instituto, o Dr. João Oliveira, tem-nos dito, disse-me a mim já várias vezes, que em situações como esta, em situações life-saving, por assim dizer, a questão do preço do medicamento não é uma questão que diga respeito ao Instituto, isto passa depois diretamente para a tutela, para o Ministério da Saúde, não é? E portanto, é uma questão com a qual nós não nos os doentes que nos estão a ver podem ficar... tenho a Dra. Margarida Oliveira com o dedo no ar e tenho aqui uma questão dirigida diretamente a si, que nos está a chegar. Os doentes que nos estão a ver podem ficar descansados e falando de uma forma que todos os entendam, não é por uma questão de dinheiro que, se uma terapêutica for, ainda que o Infarmed não tenha dado a luz verde para a introdução no mercado em Portugal e com participação, etc., não é por aí que o doente deixa de ter acesso a esse medicamento. Sim, isso não tem acontecido. Okay. Antes de passar ali ao doutor José Diniz, tenho aqui duas perguntas muito certeiras, acho eu,
para ele. Dr. Margarida Oliveira, queria dizer uma coisa e tenho também aqui uma questão. Queria só dizer que desde setembro de 2017, a nossa lei, faz com que para medicamentos que tenham tido esta autorização de introdução no mercado depois dessa data, os pedidos de utilização especial, que falou o Dr. Manuel Cassis, que venham dos hospitais, durante um período de tempo, têm que ser isentas de encargos, ou seja, para que possa haver estas AOEs, a indústria farmacêutica, portanto as empresas, têm que submeter um programa de acesso precoce e durante algum tempo o medicamento é gratuito para as entidades, ou seja, essa questão durante um período não se coloca, a questão dos custos não se coloca para estes medicamentos que acabam por ter um programa de acesso precoce aprovado. E estes programas de acesso precoce são normalmente isentos de encargos para o Estado, para o SNS, durante os tais 210 dias, que legalmente são 180 mais 30, que legalmente estão previstos na legislação, e só a partir dessa altura é que o medicamento poderá então ser cobrado ao SNS, enquanto não houver a tal decisão de financiamento. Temos uma questão que nos chega por parte de uma pessoa que nos está a ver, que diz: já existiu o caso de um doente ou associação de doentes solicitar consulta sobre o estado de processo de comparticipação? Ou seja, e se bem percebe, é uma questão muito assim pertinente, isto são questões que ultrapassam o público, portanto, sabendo alguém, estando particularmente bem informado, sabendo que determinado medicamento já tem AIM e está no Infarmed, o público tem acesso a isso se solicitar. Eu posso ir bater à porta do Infarmed e digam-me: como é que está aí o estado de aprovação da caneta preta em comparação com a sua a legislação em vigor, o acesso à informação por parte prevê que haja, pode não ser muito detalhada, mas que haja alguma informação ao cidadão. Relativamente às associações doentes, nós temos muitas vezes contactos muito próximos para tentar até algum apoio na avaliação dos medicamentos. Logo nesta fase inicial, quando a empresa submete o pedido de financiamento, à associação de doentes, se houver uma associação de doentes capacitada, portanto isto depois tem a ver com o próprio processo incluído, se houver uma associação de doentes, ela é logo chamada a pronunciar-se sobre essa avaliação, e muitas vezes, quando já estamos naquela fase final de negociação, chamamos de novo a associação de doentes para, junto de nós, ver quais é que são as melhores condições, as necessidades efetivas, portanto, ter aquela informação que não é uma informação tão técnica que nos possa ser dada, quer pelos nossos peritos do Infarmed, quer pela própria indústria, mas que é a informação do doente, que só o doente ou as associações de doentes podem transmitir, e que é tão importante. E, portanto, sim, trabalhamos com as associações de doentes nesse sentido, e com os doentes, se houver esses casos em concreto também. Eu deixo só incluir @infarmed.pt, estamos disponíveis para receber as questões que forem enviadas. Doutora Cristina Lopes, pergunta uma pessoa que nos está a ver, e estas questões são sempre pertinentes e para esclarecer o público: qual a diferença entre um medicamento genérico ou um medicamento original? E depois eu colocava esta questão ao Dr. José Diniz, porque eu tenho aqui outras duas questões para ele, e portanto passava a bola para da árvore. Porque é que nem sempre os médicos recomendam o genérico? Pronto, isto aí já é uma questão para os médicos, mas a diferença entre um genérico e um original, consegue-me explicar isto em 30 segundos? Eu consigo lhe explicar em 30 segundos, mas preciso de 30 segundos que tinha posto o dedo no ar. Okay. Para dizer que... 30 mais 30. Sim, exato, é um bocadinho, depois não precisa de me passar a outra ronda. Só para dizer que quando há bocadinho eu falei de AIM, disponibilidade de acesso, dizer exatamente que a nossa missão e o nosso DNA é tratar os doentes, e portanto, como referiu a doutora Margarida Oliveira, está exatamente ligado com aquilo que eu disse: não há nenhum doente que vai ficar sem tratamento, porque como os prazos não estão a ser cumpridos, existe na lei de facto esta prerrogativa de que a indústria farmacêutica vai assegurar esse tratamento. De facto, não há encargos para o Estado, esses encargos são assumidos pela indústria farmacêutica para que os doentes não fiquem sem tratamento. Portanto, há um custo efetivamente do medicamento, enquanto ele está em avaliação, mas que é assumido pela indústria farmacêutica. Alguém o está a assegurar e é um acordo que foi estabelecido.
Qual é a questão que se coloca aqui? É que 210 dias é o prazo que estes programas de acesso precoce estão estipulados na lei e, muito francamente, estamos muitíssimo preocupados, porque uma coisa é a parte científica que a doutora Margarida Oliveira e o Infarmed naturalmente fazem referência, que são a avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, mas depois há todo um período, que é o período negocial, que eu não vou dizer que nada tem a ver com estas avaliações que foram feitas pelos peritos, mas que de facto têm a ver depois com as questões políticas, porque um dossiê que está deferido e autorizado pelo Infarmed para poder ser assinado pode estar 9 meses, 10 meses, 11 meses, mais de um ano à espera de uma assinatura para realmente ficar acessível. E de facto aqui eu não vou colocar a pergunta, porque acho que fica dentro de cada um de nós, enquanto nós temos um programa de acesso precoce que devemos assegurar enquanto indústria farmacêutica para 210 dias, todos os outros dias os doentes vão naturalmente ter que fazer a terapêutica e tem que ser encontrada uma maneira e, portanto, dessa maneira o Estado não tem tido cabimento orçamental. Não é, acho que é um domingo de manhã, nós queremos todos ir bem dispostos, os doentes não ficarão sem tratamento, mas de facto a indústria farmacêutica tem ido para além daquilo que é a sua missão, que será depois ter o retorno para continuar a investigar. Objetivamente, agora a sua questão dos... Deixe-me só, e já que coloca esse ponto e que faz essa chamada de atenção, é domingo de manhã, mas se fosse uma sexta-feira à noite também, ia dar ao mesmo. O nosso objetivo aqui é informar. Exatamente. O medicamento está aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos. Está comprovada a sua eficácia por parte da Comissão de Peritos de um hospital. Se for o caso. Vão bater à porta do laboratório a dizer: temos aqui este doente, por favor, deem-nos este medicamento para esta situação em particular, e suportando o laboratório, neste caso em particular, os custos enquanto o Infarmed não dá a luz verde final? O processo não será esse, os clínicos que estão aqui poderão explicá-lo um pouco melhor. O processo não é assim, nós não podemos doar medicamentos a ninguém, portanto todo o processo passará conforme está descrito na lei e serão os hospitais que farão esse pedido para um respectivo doente que considerem que é adequada àquela terapêutica. Portanto, é a única forma de podermos ir por esse caminho. A questão é, durante o período de financiamento, durante aqueles 10 dias, a indústria está comprometida em fornecer um medicamento. Ultrapassados esses 210 dias, que na realidade os prazos não são cumpridos, e só dizer que muitas vezes também, naturalmente, as empresas levam muito tempo a responder, mas as questões que são colocadas também não são as questões certas, porque aquilo que é a definição de uma população e de um comparador e dos outcomes devem estar definidos a anteriori e não no decurso do processo, nem alterações de comparadores, nem outra coisa qualquer, e portanto isto complica bastante os processos, poderá atrasá-los. Mas aquilo que não é aceitável é atrasá-los quando há uma luz verde por parte do Infarmed e estamos quase um ano à espera que eles depois sejam assinados e subscritos, só porque estamos a fazer aqui o controle orçamental, diria a figura do controller, numa empresa, e portanto isto é que não pode ser. Pronto, mas o processo naturalmente que é conduzido com toda a clareza e transparência dos hospitais para o Infarmed, e o Infarmed autoriza e a indústria fornecerá. Genérico ou original? 30. Eu represento aqui, naturalmente, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, onde temos como associados uma grande maioria de empresas inovadoras, que também, naturalmente, cada vez mais vão tendo depois no seu grupo a criação de algumas empresas de genéricos. Porque eu não sou clínica, vou dizer sou farmacêutica de formação, e dependendo das patologias eu diria que um inovador tem um processo de investigação brutal, não é? Que já falámos há bocadinho e que pode levar 10, 12 anos até chegar à sua autorização de introdução ao mercado e depois mais os restantes para estar disponível e acessível, por isso eu falei do número dos 14. Porque é que um genérico vai demonstrar em algumas circunstâncias bioequivalência ou biodisponibilidade,
não vai passar por todo o processo de investigação que já está investigado e vai apenas demonstrar que numa linguagem assim mais popular, o Dr. José Diniz já me vai ali ajudar, vai demonstrar que tem mais ou menos ou a mesma biodisponibilidade ou a bioequivalência, nós, porém, que para algumas patologias não é sobreponível. Não é sobreponível. Passado o período da patente, eu vou já passar a bola a si, Dr. José Diniz, e tenho aqui outra questão para si, outras questões para si, mas passado o período em que da patente, em que a patente protege aquele medicamento, se a fórmula é aquela, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, eu estou naturalmente sim, claro. assim, isso pode ser feito num laboratório X com estas condições e num laboratório Y com outras condições e por um preço muito mais reduzido. Pronto. E portanto, ou seja, na prática, e passado o período em que da patente, em que a patente protege aquele medicamento, na prática não há diferença. Pode, com certeza. Eu até corrigiria e acho que o Dr. José Diniz pode ser que consiga ajudar-me aqui a esclarecer um bocadinho isto. Eu acho que na área que nós estamos a falar, nós não estamos a falar de medicamentos genéricos, porque eu acho que os medicamentos genéricos e bioequivalências, estamos a falar de terapias orais. Se calhar entraríamos aqui um pouco mais agora numa era que vai ser a era dos biológicos e, portanto, dos biosimilares. Que apesar de tudo é um pouco mais complexo do que fazer apenas uma bioequivalência ou uma biodisponibilidade, porque estamos a falar de bancos de células. Okay. Mas sim, naturalmente que será um processo de fabrico que pode ser feito noutro sítio, desde demonstradas naturalmente também as regras e os dossiês da qualidade, da segurança e da eficácia. Dr. José Diniz. Bom, eu em relação a este assunto tenho alguma coisa a acrescentar. Na área da oncohematologia, um dos fármacos prioritários e mais conhecidos é o rituximab, que é de uma empresa, e nós no IPO do Porto fizemos o ensaio clínico de validação do genérico, que é de uma empresa sul-coreana, e eu aproveito aqui para tirar o chapéu aos doentes que entraram nesse ensaio. Foram 24, fomos um dos principais sítios do mundo a recrutar, que nos valeu uma inspeção da FDA ao nosso centro. E esse fármaco está para validação a qualquer momento, o que significa que vai ser um passo importante, porque vamos tratar os doentes sabendo que o fármaco é igual, que é isso que estamos aqui a dizer. Quando nós vamos validar um ensaio clínico de um genérico, vamos dizer que ele é igual à molécula original, porque se não for, não pode ser aprovado. E com isso fica mais barato. E com isso fica mais barato, tem que ter uma redução. E este é um dossiê para ser aprovado na FDA, que tem regras muito estritas das entradas dos genéricos neste campo, e, portanto, também é importante que houve aqui uma participação portuguesa muito, muito relevante. E, portanto, acho que isto devia também ser realçado, e são os doentes, nós temos que agradecer. Quando um doente entra, isto leva-nos a outra coisa, é quando um doente entra num ensaio clínico, provavelmente, entra porque quer tirar alguma vantagem, mas também algum altruísmo, também deve ser. E neste caso, deste tipo de ensaios, isto obrigou-nos muito a pensar e a refletir que ainda há gente boa, muito, muito, muito pura, que vai por sentido de ajuda aos outros. E, porque, como devem ter calculado, foi um ensaio que teve uma percentagem de recusas muito elevada. Mas pronto, isto era o primeiro ponto que eu gostava de dizer. Por outro lado, também foi dito aqui que ainda na parte dos ensaios clínicos, há ensaios clínicos de uma pessoa, quando a doença é tão importante, pode ser uma pessoa para levar a validação. Dou o exemplo do médico que se submeteu a um ensaio clínico do ébola, toda a gente se lembra, foi ele o primeiro que foi para o centro no Texas e que foi transportado da África e que foi ele que validou o primeiro tratamento para o ébola. E ainda no Infarmed, temos outro caso também muito conhecido, que havia evidência de que ainda na fase experimental o fármaco podia ser benéfico, era o caso da Matilde, que é outro caso também que nós tivemos cá. Passando para a área da avaliação farmacoeconómica, eu queria dizer aqui duas coisas muito importantes. A primeira é que, como já vimos, é muito importante nós sabermos quais são os custos em Portugal, porque o fármaco são comparados, são publicados nas grandes revistas internacionais, este dá mais sobrevivência ou menos, mas depois temos que avaliar quanto é que isso custa. Ora, em Portugal nós temos muita dificuldade, porque os hospitais não estão habituados a medirem em tempo real o que é que estão a fazer e quanto é que está a custar.
E é por isso que alguns hospitais desenvolveram os chamados Outcome Research Labs, são os laboratórios de avaliação de custos em vida real. E isto também nos leva e transporta para que, quando nós temos este tempo, estamos a comparar este tempo a nível europeu, um país tenha 700 dias, outro tenha 100 dias e outro tenha 150 dias. Como é óbvio, se tiverem estruturas de base que lhes permitam quase de forma online ter este conhecimento, tudo é mais célere. E, portanto, neste caso o Infarmed é o que dá a cara, mas é novo do nosso nosso Sistema Nacional de Saúde que tem que melhorar a este nível. Okay? Oh, doutor, deixa-me colocar uma questão muito, muito concreta que eu gostava de colocar e coloca, porque já conversei consigo sobre este ponto e para quem nos está a ver também para perceber porque é que isso poderia ser tão importante. Tenho aqui, e junto isso a uma questão que tenho aqui para não ficar sem resposta. Sendo doente, considerando os ensaios como uma oportunidade, pergunto se não temos estruturas profissionais dedicadas apenas a esta área, não nos coloca a nós, doentes portugueses, atrás de todos os que têm acesso a ensaios. O doutor já respondeu no início a esta questão. À partida, não. Mas nós temos que ter uma estratégia nacional. Uma coisa é uma estratégia local, lá do IPO do Porto, no hospital lá, na Rebaixão Palimão. Pronto, isso é uma estratégia focal, mas o que é importante e o país tem que perceber, e essa é a minha luta, e podem ter a certeza que eu farei tudo até à exaustão, é que nós temos que ter uma estratégia nacional para isto. Por que é que isso seria bom e como é que a economia do país poderia até beneficiar com isso? Porque esta área, a área da saúde, e esta área é tão importante quanto o negócio das armas e o negócio do petróleo. Isso podia nos levar a outra. E os países mais desenvolvidos, isto traz valor. No fundo, utilizando uma valorização económica, o valor o que é? No caso, o valor é mais saúde para os doentes, mas também para a sociedade. E podíamos, partindo daí, podíamos dizer que nós também, os fármacos custam muito, mas nós temos que arranjar alguma maneira, que é como os outros arranjam, de ter desconto. O desconto é participar também na construção e, portanto, aproveitarem e apresentarem a conta também da nossa participação no desenvolvimento dos fármacos. E isto é muito importante para países muito evoluídos, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha. Eu costumo dizer sempre, até para os ensaios e para outras coisas, a nossa decalagem, a nossa infelicidade, se quisermos dizer, é que estamos ao lado da Espanha, que a partir de 2003, 2004 se organizou e é neste momento um dos países de ponta a nível mundial. E, portanto, sabendo nós que a indústria muitas vezes não olha para Portugal, olha para a Península Ibérica e diz assim, nós temos que escolher 10 centros em Portugal, na Península Ibérica. E o IPO de Lisboa, o IPO do Porto, o Santa Maria, os hospitais estão a concorrer em pé de igualdade, como o 12 de Outubro em Madrid, o Hospital Valdebron em Barcelona, e, portanto, vai quem tem melhores condições, independentemente da fronteira e do país onde está. E isto é uma competitividade, por isso é que eu disse no início, o país tem que se organizar para ir a jogo. E isso teria vantagens óbvias na fixação de profissionais. É brutal. Olha, deixa-me só dizer... Eu vou dar dois exemplos. Que as pessoas percebem já. Em Inglaterra, a Inglaterra organizou-se a partir de 2006 e fez o National Institute of Health Research, que é o braço armado do Sistema Nacional de Saúde inglês para a investigação clínica. São 1.400 milhões de libras ano. Em Espanha, estamos com mais de 1.000 milhões de euros a entrar todos os anos. Em Portugal entram, está aqui a Cristina Lopes pode-me dizer, mas 30 milhões. Devíamos estar a meter 200 a 300 milhões de euros no Sistema Nacional de Saúde. Mas depois, isto tem um arrastamento de economia. Vou dar aqui um exemplo que vão já todos perceber. Vou-lhe pedir... O Covid, há uma vacina em Inglaterra que está a ser desenvolvida pela AstraZeneca, que é uma empresa inglesa que paga os impostos em Inglaterra e que recebeu uma subvenção do Estado inglês de 80 milhões de libras para se associar à Universidade de Oxford, que se associaram, por sua vez, ao National Institute of Health Research, o tal braço armado, para desenvolver. Ora, esta vacina, no caso de ser positiva, já tem justados 4.000 milhões de libras de vendas, ok? Portanto, vejam só o quanto é que a Inglaterra, se isto é positivo, consegue reverter a despesa. Mas aqui estava a lhe dizer ainda mais. Ela não está a ser feita só em Inglaterra, também está a ser feita no Brasil e na Índia. O Brasil era um país que, em termos de ensaios clínicos e de investigação, era muito mais atrasado que Portugal. Aqui num outro estado, como São Paulo, ainda podia. E o que é que quer os brasileiros, quer os indianos fizeram?
disseram assim, sim senhora, nós vamos desenvolver aqui a vacina, um com 8.000, outro com 14.000, mas quando a vacina for aprovada, nós queremos aqui a vacina a ser feita nas fábricas do Brasil e nas fábricas da Índia. E começa-se a fechar o loop, o loop económico começa-se aqui a fechar. Ao nível de impostos. Porque o grande problema, deixa-me só aqui acabar, eu acabo. Se nós tivermos um fármaco, para as pessoas pensarem assim, que é se nós tivermos um fármaco desenvolvido cá em Portugal ou noutro sítio e quisermos desenvolver, ou então as faculdades, os institutos de investigação dos hospitais ligados às universidades, desenvolver cá em Portugal, existe alguma maneira de chegarem... Qual é o braço armado do Sistema Nacional de Saúde português para desenvolver um fármaco, dar uma patente e esse patente desenvolver royalties e essas royalties e esse valor que está a ser vendido pelo mundo inteiro reverter para o Sistema Nacional de Saúde português? Este é que é um grande desafio que nós temos pela frente. E a última coisinha rápida. Nós no Programa Nacional das Doenças Oncológicas enviámos para Bruxelas uma das nossas sugestões para o Plano Europeu de Luta contra o Cancro, seja a realização de benchmarking para que nós possamos uniformizar e monitorizar de forma com os mesmos objetivos o que é que se passa em Malta, na Alemanha e em França, por exemplo, na monitorização do acesso desde que a EMA faz até chegada ao doente. Isto devia ser critérios muito clarinhos para os doentes a nível europeu. Temos mesmo que encerrar. Muito obrigado pela sua participação. Antes de fecharmos, tenho aqui uma questão que eu gostava e que pedia em 30 segundos à doutora Margarida Oliveira. Com a Covid-19, pergunta um doente, pergunta uma pessoa que nos está a seguir, com a Covid-19 houve atrasos e podemos esperar atrasos no acesso a novas terapias? Houve um compromisso de todas as entidades do SNS e do Infarmed e das entidades tuteadas pelo Ministério da Saúde, entre outras, do Governo em geral, em, de facto, fazer um ataque à Covid e disponibilizar as ferramentas necessárias, e o Infarmed tem estado muito envolvido nessas atividades. Para garantir que, além de todos os atrasos que a Covid já provocou, que esses atrasos não se refletem na aprovação de novos medicamentos. Mas o que eu queria dizer é que o conjunto de peritos que avaliam, que fazem esta avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, não são peritos que estejam propriamente envolvidos noutros contextos do Covid, que não sejam pela sua atividade profissional. Por exemplo, se forem clínicos, podem estar mais envolvidos nos hospitais de origem, e nós queremos pessoas que tratem doentes e que saibam como se deve tratar para fazermos esta avaliação, e portanto são pessoas que podem estar envolvidas no seu hospital de origem com esta questão. Em termos do Infarmed, é natural que possa ter havido também aqui durante as férias algum ligeiro desvio, mas rapidamente estamos a recuperar essa informação, e como sempre temos a tranquilidade de sabermos que os doentes têm acesso ao medicamento através das autorizações de utilização especial, e portanto esta disseminação acaba por ser recuperada, sim. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos ter que encerrar, estamos para lá do nosso tempo. E eu quero agradecer ao Dr. José Diniz, à Dra. Cristina Lopes, à Dra. Margarida Oliveira e ao Dr. Manuel Abcacis. Vamos passar para o painel seguinte, de terapias existentes e inovadoras em Portugal, onde teremos a oportunidade de falar agora mais concretamente sobre linfomas e leucemias, um dos grandes temas que nos traz até aqui nesta manhã de domingo. Até já, encontramos. Agradeço muito a vossa participação e a vossa disponibilidade neste domingo de manhã. Dr. Manuel Abcacis, nós vamos estar novamente juntos daqui por 1 hora, sensivelmente. Até já. Dr. José Diniz, Dr. Cristina Lopes, Dr. Margarida Oliveira. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Convido-vos agora a sair desta sessão e entrar na sessão seguinte, ou na sala seguinte, onde a doutora Albertina Nunes e a doutora Maria Gomes da Silva nos aguardam, e pronto, já tiveram tempo para ir tomar um café ou 2 ou 3, enquanto nós estávamos aqui a conversar, a concluir a nossa conversa. Até já.